último trimestre o PIB tem aqui uma quebra abrupta de 2,7%. Ora, isto coincide justamente com a intensificação das medidas de austeridade. Podemos estar aqui a assistir àquilo que aconteceu à Grécia, mas, enfim, com uma menor intensidade Boa tarde. Antes de mais, parece-me óbvio, mas eu chamaria a atenção. Essa variação, essa quebra de 2,7% é em termos homólogos. Digamos, relativamente ao último trimestre, o recuo é de 1,5%, mas relativamente, se fizermos a comparação, não em termos homólogos, mas em termos trimestre a trimestre, nós tínhamos tido uma quebra de 0,6%, agora temos uma quebra de 1,5%. E em termos homólogos, tínhamos tido uma quebra de 1,8% e agora temos uma quebra de 2,7%. Ou seja, há um movimento uniformemente acelerado a caminho uma espécie de uma queda a caminho do precipício. Exatamente. E há, esta semana também, foi divulgado dados muito pouco da OCDE. Está a olhar para aqui, está a ver, porque o gráfico é de facto muito elucidativo. Os indicadores compósitos dos 3 países, digamos, com programas ditos de reestruturação, a curva enquanto que na Irlanda e na Grécia é, apesar de tudo, uma ligeira subida. No caso de Portugal, estão aqui os dados, são claríssimos e demonstram como, a partir do final de dezembro de 2010 e início de 2011, é uma quebra, e uma quebra completamente a pique. O que mostra, por outro lado, eu ainda chamaria a atenção... ainda não batemos no fundo. Não é? E não batemos no fundo, mas vamos direitinhos lá. Não obstante todo este discurso de que devemos assumir as nossas responsabilidades, ser otimistas, etc. Eu ainda chamaria aqui à colação, para depois tirar daí conclusões, um outro dado, e que é o de que, muito recentemente, há poucos dias, o Eurostat e o Instituto Nacional de Estatística disponibilizaram dados que comprovam que entre 2009 e 2010 aumentaram em 12%, isto é, 124 mil pessoas, aquelas que vivem abaixo do chamado indicador do limiar mínimo de pobreza. Isto é, os especialistas desta matéria, os sociólogos e economistas, inventaram um conceito, que é o limiar mínimo de pobreza, que é de 434 euros, acima do qual ninguém é pobre. 434 euros nem dava para os representantes da Troika irem almoçar ao Gambrinhos numa realizar o país. Mas, mesmo admitindo este conceito, esta evolução determina uma coisa assustadora. É que nós temos, de facto, uma elevação de um número de 124 mil pessoas que estão empregadas e que estão abaixo deste limiar mínimo de pobreza. E, portanto, nós somos, de facto, mesmo estes, são pessoas com trabalho, mas pobres e indigentes. E, de acordo com estes dados, que não incluem este agravamento drástico de 2011, já 25,3% da população está abaixo do limiar mínimo de pobreza, só somos ultrapassados pela Roménia. Portanto, estes dados todos demonstram o quê? Demonstram que pelo caminho que se está a pretender chegar, não se vai chegar a parte nenhuma e o Governo também não vai chegar e já percebeu isto. Isto é, o Governo está a sentir, por um lado, o povo, os cidadãos em geral, os trabalhadores, e sob esse ponto de vista a manifestação do passado sábado foi uma manifestação muito importante, porque são cerca de 300 mil pessoas que vêm para a rua manifestar a sua disposição de lutar contra esta verdadeira declaração de guerra, que é este programa contra os trabalhadores e contra quem vive do seu trabalho, mas estão dispostos a lutar e não estão mais dispostos a permitir que o Governo continue a ir-lhes ao bolso, tirar-lhes já os magros tostões que ainda lá estão. Mas, por outro lado, o Governo também já percebeu que com mais sorriso ou menos sorriso do representante alemão, também não vai cumprir os objetivos que os seus patrões da Troika lhe encomendaram. E, portanto, está aqui a começar a sentir-se, e justamente, como se sentem todos os oportunistas, que é como os mexilhões. Tem de um lado o mar e tem do outro lado a rocha. E, de facto, isto mostra que a lógica de aceitar pagar uma dívida que, repito ainda e uma vez mais, e nunca me cansarei de o dizer, não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício, e que serve apenas para encher os bolsos à banca alemã, não permite ao país, não permite ao povo outro destino que não seja ir para um nível de empobrecimento, de miséria e de fome, como há décadas que não se viu em Portugal.